Hello guys, welcome to the second class. Estamos na nossa segunda aula. Teacher ainda com a gargantinha assim rouquinha, mas dá para ouvir, né? Hoje nós iremos explanar todo o conteúdo, prestem atenção, todo o conteúdo da nossa reoferta. A explicação estará na aula 2, minha. Explicação minha de todo o conteúdo. Nas demais rotas, nós teremos exercício e algum material complementar, material base da apostila, onde fala cada conteúdo separadamente. Aqui será um vídeo geral de tudo. Nas outras, vai separar por rota, tá bom? E no final, o conteúdo da prova é todo esse vídeo aqui, tá? Que também estará nas rotas, em forma de material, em vídeo, né? Às vezes vídeo de terceiros. Então, preste atenção no conteúdo dessa rota. Vou compartilhar com vocês os slides que tá também na rota, ok? Então, vamos lá, deixa eu abrir a tela para vocês. Let's go, people. Então, explanação do conteúdo. Verb to be. O que é o verb to be? É aquele verbo que persegue, né? Follow us, que nos seguem. Follow us every days, every years. Todos os anos, todos os dias. Verb to be. Ah, professor, eu vejo desde o sexto ano, nunca aprendi. Gente, o to be é um verbo independente, é um verbo que não precisa de auxiliar, ele faz tudo sozinho. Faz interrogativa, faz negativa. Eu só tenho que memorizar que ele, conjugado, ele fica em três formas. Am, are, is. Para que eu uso am? I, eu. I am. Eu sou, eu estou. Aí eu coloquei from Brazil, 10 years old, at home. Então, eu sou do Brasil, eu tenho 10 anos, eu estou em casa. You are from Brazil, 10 years old, at home. Então, você é do Brasil, você tem 10 anos, você está em casa. Então, assim, eu tenho que memorizar que he, she, it, is. We, you, they, are. Quem é he? Ele, homem. Quem é she? Ela, mulher. Quem é it? Objeto, animal, coisas, né? Tempo. Se eu falo assim, it is hot. It is hot. Nossa, está quente o quê? O tempo. Então, é it que eu uso, tá? Forma abreviada, gente. Se eu falo I am, eu sou, eu estou, I'm. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. Então, essa forma abreviada, we are, where. You are, your. They are, there. É só um modo de falar mais rápido, que também é muito usado na fala, na escrita, tá? Isso não é um erro, não é o nosso contraído do tá feliz? Tô. Você não fala estou. Não, isso aí é uma forma rápida de se falar, tá bom? Então, quando eu faço forma interrogativa, se eu digo assim, ele é forte, he is strong. Aí eu vou fazer interrogativa, is he strong? Eu troco de lugar, to be com o pronome, só isso. Eu sou feliz. I am happy. Am I happy? Am I happy? Troco de lugar também. Ela é bonita. She is beautiful. Is she beautiful? Ela é bonita e assim por diante, né? Como temos aí nas frases a seguir. Forma negativa, se eu digo eu sou feliz, I am happy. I am not happy. Então, vocês vão colocar o not
depois do to be. Exatamente. Então é só lembrar essas regrinhas, gente. Interrogativa, troco de lugar com sujeito. Negativo, põe o not depois do to be. Pronto. Não tem erro. Agora nós vamos falar sobre cognatos, cognates. What's cognate? Cognate, gente, eu falar café, coffee, mom, mãe. Se parecem? Se parecem, porque são palavras que têm origem do latim, do grego. Por isso que em muitos lugares é diferente de estrangeirismo. Estrangeirismo é aquela palavra que a gente pega que não tem mais tradução. Por exemplo, abajur. Ah, é luminária, sim, mas você já deu o nome de abajur, você já pegou aquilo lá como abajur. Delivery. Ai, lá tem delivery. Self-service. Então, tem palavras que já offline. Você fala, ah, fulano tá ligado no celular. Não, você fala, tá online. Ah, ele tá desligado. Não, você fala offline. Não é isso? Então, beleza, são estrangeirismo, diferente. Cognatos. Cognatos são palavras semelhantes, né? Por exemplo, tecnologia, technology. Então, são palavras que parecem, se assemelham ou às vezes são idênticas. Por exemplo, ideia, idea, ideia, idea, né? Então, vamos lá. Algumas palavrinhas aqui cognatas, por exemplo, angel, anjo, casual, casual, chocolate, chocolate, coffee, café, comedy, comédia, comic, cômico. Então, são palavras, ó, hour, né, lá do outro lado, different, economy. Então, são palavras que são cognatas, parecem e têm a mesma tradução. Mas nós temos as falsas cognatas. Eu preciso me preocupar com elas? Não. Por quê? Elas são muito poucas para te confundir num texto, tá? Por isso que eu digo que se uma pessoa que vai fazer uma prova de vestibular, de um concurso em inglês, ele conseguir encher de falsa cognata para te confundir, eu dou parabéns para ele. Porque não vai encaixar ideias. Porque as cognatas são falsas cognatas, né? Então eu tenho aí, ó, actual, agent. Então, algumas, ó, por exemplo, aquela fabric. Fabric não é fábrica, é o que parece, oh, desculpa, parece, né, fábrica, mas é o que? Tecido. Esse é o melhor, intent. Entende, parece entender, mas é pretender. Tem uma que eu gosto muito, que é o, ai meu Deus, que é o fingir. Ah, agora esqueci, gente. Ó, deception. Não é decepção, é fraude. Diversion. Diversion. Diversion não é diversão, é desvio. Então, mas isso vai me prejudicar na leitura? Gente, quanto mais eu leio, mais eu estudo. How much I learn, much I put in my mind. Quanto mais, né? Eu aprendo, how much I study, how much I learn. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, né? Então, eu tenho que estar lendo, estudando. Present continuous é o nosso gerúndio. Comendo, andando, brincando. Então, o que é o present continuous? É o sujeito mais o to be, mais o verbo com ing. Então, memorizem. Sujeito, to be, mais o verbo com ing. Então, se eu digo, eu estou ensinando, ensinar é teach. Eu vou dizer, I am teaching. Então, pra vocês entenderem, porque tem um ing. Eu não vou falar ing, que tá errado, é ing. Então, eu tenho aí as frases. She is singing. Ela está cantando. I am studying the present continuous now. Porque o present continuous pode também ser chamado de present progressive. É a mesma coisa, tá, gente? É o nosso gerúndio. Então, se é o to be, se eu fosse fazer uma pergunta com esse she is singing, ia ficar como? Is she singing? Então, eu troco de lugar. Is she singing? Ela está cantando?
Am I studying? Eu estou estudando. E se eu fosse negar? She is not singing. I am not studying. Tá? Então, você está colocando ing em todos os verbos? Sometimes, né? Algumas vezes. Mas em majoria, eu coloco. Na maioria das vezes eu coloco. Então, look, looking, ring, ringing, carry, carrying. Mas os verbos que terminam em E. Tiro o E. Dance, dancing. Dançar, dançando. Love, loving. Live, living. Consoante, vogal, consoante. Terminou em consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra. Shop, comprar. Shopping, dobrei a última letra. Sit, sentar. Sitting. Swim, nadar. Swimming. Aqui é a tabelinha do afirmativo, interrogativo e negativo. Acabei de falar nas outras frases, então é só dar uma lidinha de novo, que vocês vão entender com todos os sujeitos e o verbo to be. Continuando a chamada, que ele acha que eu não estou na chamada. Continuando. Simple present. Simple present, gente, é toda ação habitual que eu faço, né? Tudo que eu faço no meu cotidiano. Eu estudo. I study. You study. We study. I brush my teeth. I wash my face. Every day, every morning. Toda manhã eu lavo meu rosto. É uma ação habitual. Presente simples, tá? Então, nessas pessoas aqui, eu vou até abrir na página só para riscar de vocês. Ó. Nessas pessoas aqui, que tá aqui, o verbo não muda, don't change, não muda. Então, eu brinco. I play, you play, we play, you play, they play. Ah, eu canto. I sing, you sing, we sing, you sing, they sing. Não muda, tá? Por isso que eu deixei de fora esses três aqui, porque eles vão mudar um pouquinho, tá? A little bit. Alright? Quando eu for fazer perguntas com essas pessoinhas aí, sem ser recheat, eu vou ter que usar o do. Por isso que eu falei no verbo to be, não tem auxiliar, mas no presente tem, no presente simples. Qualquer outro verbo eu tenho que usar o do. Então, se eu falo assim, do you speak English? Você fala inglês? Do we study math? Nós estudamos matemática? Do they climb a tree? Eles escalam árvores? Beleza. Na forma negativa, eu vou usar sujeito, como eu estou mostrando aqui, ó. Sujeito, primeiro lugar, aqui o sujeito, e vou usar don't. E o verbo? Ah, eu não jogo. I don't play. Ah, você não canta. You don't sing. Ah, nós não comemos. We don't eat. Entenderam? Então, eu vou usar don't mais o verbo. Então, se eu pergunto, igual aqui, né? Nessa aqui, ó. Do you feel well? Você se sente bem? Aí eu vou dizer, yes, I do. Esse do quer dizer sim, eu me sinto. Todo do que é resposta. Eu estou falando do verbo que eu perguntei. Você escreve bem? Do you write well? Yes, I do. Sim, eu escrevo. Ah, do you eat banana? Yes, I do. Eu como. Então, tudo que eu respondo com do. Se eu falar no, I don't. Não, não como. Entenderam? Agora chegou he, she, it. O que é esse he, she, it, gente? Na realidade, toda vez que vocês forem falar qualquer verbo no presente simples, usando
He, she, it. O verbo, como tá aqui, ó. O que é que o verbo é? Run. Vou botar aqui, ó. Run. Só que he, she, it eu tenho que botar runs, com S. Então, toda vez que vocês usarem um verbo no presente simples nessas três pessoas, ele, ela, objeto animal, tem que ter S. Então, se eu falo assim, ele joga, he plays. Ele fala, he speaks. Tem que ter S, tá? Quando eu for fazer interrogativo, eu vou usar não mais o do, vou usar does. E aquele Szinho que estava aqui, ó, bonitinho, ele disappear. Ele some, porque eu usei does. E quando eu nego doesn't, do mesmo jeito, o verbo some o S. Então, eu só vou usar o S aonde? Affirmative form. Affirmative form. Interrogative and negative form, disappear S. Some o S, tá? Vamos dar continuidade. Então, short answer, se lá no eu digo assim, yes, I do, aqui em she vai falar assim, yes, she does. No, she doesn't. Tá? Então, tem aí, ó, does Beyoncé sing well? Yes, she does. No, she doesn't. Sim, ela canta. Não, ela não canta, tá? Então, vamos lá. Só para a gente lembrar. Buy. Opa, sorry. Ó, buy. He, she, it, buys. He, she, it, eats. He, she, it, works. Terminou em S, S, SH, CH, X, Z, O, S. Então, watch, watches. Ela assiste. She watches. Ela vai. She goes. Ele beija. He kisses. Ok? Verbos terminados em Y, precedido de consoante, elimina-se o Y. Então, eu vou dizer, ele voa. He flies. Tira o Y e bota S. Ela estuda. She studies. O cachorro carrega um osso. He carries a bone. E esses dois aqui é o quê? É o verbo have. Quem he, she, it vai ser has. Então, eu tenho um carro. I have a car. Você tem um carro. You have a car. Ela tem um carro. She has a car. Então, he, she, it has. Don't forget. Não esqueçam. How much, how many. O que é o how much? O que é how many? Quanto, quantos. How much, quanto. Então, tudo que eu quero perguntar quanto que não é contável, eu uso how much. Por exemplo, tempo. How much time do you have? Quanto tempo você tem? Eu não posso falar assim, quantos tempos você tem? Quantos tempos? Nem vai. Então, eu uso how much. Então, eu coloquei aqui how many, mas eu podia falar horas. How many hours do you have? Quantas horas você tem? Aí eu tenho aqui, ó, uncountable, countables. Lá no material de vocês, no cronograma, só tem uncountable, mas nós vamos estudar o countable também, tá? How much, how many. Lá foi um errinho meu de escrita, mas o how many também entra na história, tá? Então, aí eu tenho algumas palavrinhas que eu posso usar. Então, how much money, quanto de dinheiro, dinheiro não conto. How much water, quanto de água. Eu posso assim, quantos de águas? Não vai. How many monkeys? Quantos macacos? How many bears? Quantos ursos? Entenderam? Então, how much para coisas que eu não conto. How many para coisas que eu conto. Aí eu tenho as expressões. Por exemplo, eu tenho uma frase aí embaixo. How many books do you have? Quantos livros você tem? Eu posso dizer, I have just a few. Eu tenho um pouco. I have many books. Eu tenho muitos livros.
I have a lot of books. Eu tenho bastante livros. Então, a fio eu só uso em partes contáveis, um pouco. Já no incontáveis, do jeito que eu usei, ó, how much coffee? Quanto de café do you drink every day? Quanto de café você bebe todo dia? Ah, I drink just a little. Eu bebo apenas um pouco. Por que, que o outro tá fio e aqui é little? Porque um é para contável e o outro para incontável. Not much, não muito. A lot of, um bocado. E se eu falar assim, much? Muito, tá? Só o much. Aqui são os adjetivos que vocês precisam entender que são adjetivos às vezes curtos, adjetivos longos, tá? Eu botei dos 20 mais usados. Happy, sad, big, small, bad, easy, difficult, beautiful. Mas observem que tem adjetivos curtos. O que são adjetivos curtos? Vocês entenderam o conteúdo da frente. São adjetivos que têm uma ou duas sílabas. Adjective, three or more syllable, três ou mais sílabas. Nós vamos ver que vai mudar no comparativo, tá? Só para vocês memorizarem isso. Então, os 20 mais usados são esses. Aí nós vamos para o comparativo, pra vocês entenderem. Então, equality, de igualdade. Superiority, de superioridade. Então, eu tenho, só um momentinho. De igualdade, eu vou usar as abraçando o adjetivo. Como assim? Por exemplo, Palmas is as wonderful as Palmas, né, onde vivemos, Ponte Alta. Então, Palmas é tão maravilhosa quanto Ponte Alta. Observem que ele abraça o adjetivo de um lado e do outro. Quando eu discordo, ao invés de usar as, eu uso sou. Posso usar as se eu quisesse? Podia, tá? Eu só não posso usar sou na forma afirmativa, aqui, ó. Is, é. Aqui, não é. Então, eu uso sou. Tenho essa liberdade, mas eu poderia usar as também. Quando o adjetivo é grande, mais de três sílabas ou mais, interesting, interessante, é um adjetivo grande, então eu não uso nada nele, eu só vou usar antes dele more. Flamengo é mais interessante e não pode esquecer do than. Do quê? Do quê? É mais o quê? O adjetivo interessante do que Corinthians. Sim, mas Corinthians é menor. É mais menor não, tá, gente? Menor do que Flamengo. Por que que eu usei Porque ele é um adjetivo curto. É diferente do interesting, que é um adjetivo longo. Então, eu tenho que usar more. E aqui eu tenho que usar nos adjetivos curtos. Mas em todos eu tenho que usar than. Ok? Continue again. Forma do superlativo. O que é essa forma do superlativo, gente? Forma do superlativo é quando. Deixa eu desligar aqui meu ar. Forma do superlativo é quando eu digo que aquilo é o máximo, é o top, é o maior, é o mais bonito. Então, eu não comparo com nada. Eu uso uma categoria, um espaço. Por exemplo, eu posso dizer que Palmas é a maior cidade em Tocantins. Eu não falei que é maior do que. Eu falei que ela é a maior em Tocantins. Eu usei o Tocantins como ponto de referência. Understood? Então, qual é a regrinha do superlativo? Usa esse adjetivo também. Então, o adjetivo, quando ele for curto, uma ou duas sílabas, eu vou acrescentar est. Por exemplo, deep, profundo. The deepest, o mais profundo. Tem que usar o the antes? Tem. Em todos tem que usar. Tanto adjetivo curto como longo, eu vou ter que usar o the. O
mais fundo, o mais rápido, the fastest. O mais rápido, o mais rápido. Aí eu tenho uma frase aí, my neighbor is the poorest man I know. Meu vizinho é o mais pobre que eu conheço. Então, continuando. Modal verb. Modal verb. Deixa eu só voltar bem aqui. Ah, tá. Então, o modal verb, eu tenho o modo. E deixa eu só voltar aqui, que eu não coloquei aqui no. Mas no slide vocês vai ter. Deixa eu só tentar colocar aqui, ó. Quando o adjetivo for grande, vocês vão escrever the. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Vocês vão escrever most. Most. O que é most? The most. O mais inteligente, não é grande adjetivo? Intelligent. Intelligent. The most intelligent. The most wonderful. O mais maravilhoso. The most modern. Então, o mais. Então, vocês vão sempre usar o the most e não vão colocar esse est. No slide que eu mandei para vocês tem, tá? Não se preocupe. Então, modal verb. O que é modal verb, gente? Modal verb, que tá aqui, ó. Deixa eu riscar aqui. Modal verb. Ele modela o verbo. Então, se eu digo escrever, posso escrever em inglês. Eu falo assim, I can write in English. I can write in English. Eu posso escrever em inglês. I could write. Eu podia. Esqueci. I could write. Eu podia. Passado de can. Mas o could pode também ser uma forma de permissão. Se eu falar assim, could you borrow your pen? Você poderia me prestar sua caneta? Could you? Could your mother allowed me watch TV? Sua mãe poderia permitir eu assistir TV? Ou me deixar assistir TV? Let me, né? Então, temos aqui, ó, permissão, habilidade, pedido. Já no... Aí aqui ele vai repetir, deixa eu só voltar aqui. Can, could. Então, são verbos para pedir permissão, expressar habilidades e fazer pedidos. Então, quando eu quero fazer pedido, lá embaixo aqui, ó. Can you help me? Você poderia me ajudar? Mas se eu podia andar de bicicleta, hoje eu não posso. I could. Eu podia andar de bicicleta. I could ride bicycle. Mas se eu quisesse perguntar se você podia ouvir rock quando você era criança, eu falo assim: Could you listen rock music when you were teenager, child? Quando você era criança, adolescente? Então era algo que você podia na habilidade passada. May é um modo, ele parece com can, mas ele é um modo mais formal. Se eu falo assim para minha mãe, Mãe, can you give me this bag? Você pode me dar essa bolsa? Agora eu tô falando com o meu gerente, com o meu chefe, enfim. May you give me this bag? Você pode pegar essa bolsa para mim? May é o modo formal, tá? Então, você só vai usar para pedir permissão, mas de um modo formal, ok? Would, empregado para fazer convites, ofertas e pedidos, gentilmente, tá? Eu posso dizer assim, I would work. Ah, eu trabalharia. I would listen. Ah, eu ouviria. Vou ouvir? Não.
Então, eu posso jogar ele também como se fosse um futuro, um pretérito do futuro, né, que fala. E fazer pedidos. Would you like watch TV? Você gostaria de assistir TV? Então, é um modo que de fazer ofertas, né? Would you like some water? Você gostaria de um pouco de água? Yes, I would. Be going to. O que é esse be going to, gente? É um futuro imediato. Tudo que eu planejo, por exemplo, going to é o nosso vai. Por isso eu falo assim, I am, tem que ter o to be, tá, gente? I am going to travel next month. Isso é verdade. Eu vou viajar mês que vem. Por quê? Já reservei o apartamento, já tá tudo certo, já tirei férias, já marquei minhas férias. Então, going to é o futuro certo, exato, tá? E eu sempre vou usar sujeito e to be e o going to mais o verbo. Então, nessa aqui primeiro, por exemplo, tá usando o verbo play, ó. I am going to play, ou seja, eu vou jogar. Am I going to play? I'm not going to play. Então, forma interrogativa e forma negativa. Conditional. O que são as conditional? Conditional, a gente já está falando condição. Nós temos a zero, first, second. A zero é tudo fato verdadeiro, científico. Fenômenos da natureza. Por exemplo, se você esquenta o gelo, ele derrete. If you heat it, se você esquenta ele, it smelts. Ele derrete, ele queima o gelo. É verdade? Se eu esquentar o gelo, ele vai derreter? Sim, comprovadamente. Então, primeiro, o que que nós fazemos o que que nós fazemos na first conditional? Aqui é first não, sorry. Aqui é zero conditional. Aqui é first. Se eu quiser participar, eu apresentarei a você. Ou se você quiser participar, eu apresentarei você para os outros membros. Apresentarei futuro, ao futuro aqui, ó. Então, na primeira cláusula, eu uso sempre o verbo no presente simples. Na segunda, eu tenho que usar o will mais o verbo. Tipo, se eu estudar, eu passarei no Enem. If I study, I will pass. Esse LL aqui é o will. Isso eu dou conta de escrever. Will, tá? A zero condition eu já falei que é algo científico, algo que realmente acontece. Então, eu tenho aqui, ó, zero, né? Zero conditional. Como é que é a regrinha? If, se, presente simples, lógico, tem que ter sujeito, tá, gente? Se eu, se você, aí, comer. Então, aqui, ó. If you eat too much, you get fat. Se você comer muito, você engorda. É verdade? É, só se você for magro de ruim, como fala, né? First conditional. Qual é a questão da first conditional? Tudo acontece no presente simples com resultado no futuro. Então, if you rest, se você descansar, you will feel better. Você se sentirá ao futuro aí, ó, will. Qual a diferença do going to, gente? O going to é algo exato, certo? Então, e se eu fizer isso nesse momento, eu jogo para o futuro. Quando você vai se sentir bem, não é exato igual going to, be going to. Então, if you rest, you will feel better. Você se sentirá melhor. E qual é a segunda condicional? Ah, se eu viajasse muito,
Eu teria boas memórias. Teria. Eu viajei muito? Não. Eu vou ter boas memórias? Não. Então, é uma situação hipotética. Olha aqui, ó. Hipotética, tá? Então, situação hipotética. Deixa eu pegar aqui. Então, eu posso usar na segunda parte da sentença os modal verbs. Would, could, should. Would like, would work, trabalharia. Could work, poderia trabalhar. Should work, deveria trabalhar. Então, por exemplo, aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vai tirar esse trem aqui e não sai. Tá, opa. Deixa eu voltar aqui. Vou olhar pelo de vocês, fica melhor. Então, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Tá? Diz assim, ó. Meu Deus, hoje eu tô demais. Então, ele diz assim, ó. If I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, I would, I could, I should buy a big house. Eu compraria, eu podia comprar, eu deveria comprar uma casa. Eu tenho $1 milhão? Sorry. Não. Eu vou comprar? Não. Então, é uma situação hipotética. Então, sempre o verbo aqui, ó, estará onde, gente? No passado. Sempre estará no passado. Se eu comesse muito, eu engordaria. Eu comi muito? Não. Enfim, né? Então, é isso. Bons estudos. Esse é o nosso conteúdo, tá? Para todo o nosso curso da reoferta. Então, nas outras aulas, rotas, será só material base e complementar, e às vezes eu boto um videozinho reforçando aquele mesmo conteúdo e exercício desses conteúdos, tá? E é isso aí, pessoal. Peço desculpa pela voz, que hoje tá daquele jeito, mas espero que vocês estudem e tirem boas notas. Bye, bye. See you.